Esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Eu vou falar sobre o controle de videogame que eu criei com um formato bem peculiar e como foi o processo de criação dele. Mas antes eu gostaria de falar rapidinho sobre o jogo que eu lancei. Vou estar mostrando o trailer dele aí. Em 2019 eu entrei no curso de desenho industrial na UF. Como o curso nasceu no campus de engenharia, ele tem mais foco em produtos físicos do que gráficos. E desde que eu entrei no curso, desde o primeiro período, eu tinha um bloco de notas no celular para anotar ideias de TCC, trabalho de conclusão de curso, para fazer quando chegasse a hora. Eu sempre gostei de videogame e sempre achei interessante o tema de tecnologia assistiva, então desde o primeiro período eu já tinha anotado a ideia de fazer um controle de videogame adaptado para usuários que só podem usar uma mão. O tempo voou e chegou a hora, eu estava no último período. Nesse curso você meio que faz um produto por período, e eu também queria tryhardar nesse projeto. Eu mandei meu tema para os professores, o professor orientador foi escolhido e eu tinha que começar a caminhar com o projeto. Introdução. Eu comecei a fazer pesquisas sobre dados estatísticos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o MDHC, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil tem cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Então muita gente enfrenta dificuldades em atividades cotidianas, como jogar videogame com apenas uma mão. Embora alguns jogos incluam recursos de acessibilidade, os controles tradicionais ainda não são ergonômicos para esses usuários. E o meu projeto buscava desenvolver um controle de videogame mais acessível, confortável e funcional para ser utilizado com uma única mão. Problematização. A comunidade de jogadores é gigante. Os jogos são importantes para diversão, socialização e aprendizagem. Porém, o controle comum de videogame, usado para jogar, foi projetado para ser utilizado com duas mãos ao mesmo tempo. E usuários que usam apenas uma mão podem sentir desconforto e dificuldades ao utilizá-los e podem se sentir excluídos. Justificativas. Com o crescimento da indústria dos jogos, que movimenta bilhões e atinge todas as faixas etárias, inclusive idosos, destaca-se a importância da acessibilidade. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros e mais de 1 bilhão de pessoas do mundo vivem com algum tipo de deficiência. Dado que muitos jogam por lazer ou trabalho, é essencial tornar os jogos e seus controles mais inclusivos, especialmente considerando que uma parcela tão grande da população tem alguma deficiência. O público-alvo são jogadores de jogos eletrônicos que podem somente utilizar uma mão, por não ter uma segunda mão, por ter algum tipo de paralisia em um dos braços ou alguma outra característica. Análise de informações. Eu conversei com alguns jogadores que falaram um pouco sobre o que gostam de jogar e como jogam usando uma mão só. Perguntei se ele sentia dificuldades ao jogar com esses controles e quais sentia, então respondeu o seguinte. Usar botões do lado esquerdo e teclas do lado esquerdo, que é o lado que eu não tenho a mão, e tenho sim o coto. O resto do antebraço eu até consigo manusear o analógico sem muito problema, mas em jogos frenéticos, tipo Doom Eterno, a jogabilidade é quase impossível, principalmente pelas necessidades dos gatilhos esquerdos. Eu perguntei se achava que algo poderia melhorar no controle que usa para facilitar a jogabilidade, e ele falou. Mais botões opcionais no lado direito que possam ser configurados para substituir os botões do lado esquerdo. Por fim, perguntei se sente alguma dificuldade ou desconforto ao movimentar o personagem e a câmera ao mesmo tempo, e ele respondeu. Como eu ainda tenho o coto em controles com analógico, eu não tenho problema. Agora, se o controle só tem setinha, fica mais difícil, porque elas machucam o coto. Depois eu analisei tipos diferentes de jogos, tipos diferentes de controles e como esses controles eram segurados pelos usuários, e produtos similares, como teclado, controles de videogame com formato padrão e controles de videogame adaptados. Sim, pessoas já criavam controles assim, e eu queria fazer algo parecido, mas me esforçando para deixar o controle bonito e ergonômico. Uma grande inspiração foi o Ben Heck, um engenheiro de computação americano que tem um canal no YouTube. Depois de fazer essas observações, eu criei uma tabela avaliando as características dos produtos. Eu considerei conceitos como compacto, estável e compreensível. A conclusão sobre a tabela foi a seguinte. O controle de Xbox 360 adaptado foi o melhor, porque é compacto o suficiente. A área do produto se mantém bem próxima à mão do usuário e não possui áreas inutilizadas sobrando, que fariam peso longe da mão, o que também o torna bem estável. Além disso, o controle possui um suporte, um tipo de alça, que o mantém estável na mão do usuário e impede que o controle acidentalmente caia de suas mãos. E por fim, seu visual é bem compreensível, o produto possui poucos ou nenhum botão inútil. E todos os botões são médios ou grandes e bem dispostos pelo corpo do controle.
Depois fiz uma análise funcional dos controles de um gamepad considerando um jogo de FPS, o Overwatch, e um jogo de RPG, o Genshin Impact. Depois aprofundei a problematização observando vídeos de pessoas jogando. Nos vídeos do canal One Hand Cam Official, é possível perceber que o braço e o punho do usuário permanecem suspensos e em posição desconfortável durante a partida, e ele utiliza a mandíbula para usar botões do controle, o que pode machucar seu rosto e causar incômodos. Problemas como esses ocorrem por causa do formato e a posição dos botões no controle de videogame. O controle é largo demais, o que traz dificuldades a usuários que só podem usar uma mão, pois a mão não cobre com conforto toda a área do controle. Muitos botões são posicionados em áreas fora do alcance dos dedos desses usuários, o que os levam a escolher botões especificamente próximos para utilizar durante o jogo, e não todos. E isso os impede de usar todos os recursos que poderiam utilizar, ou os impede de usar todos os recursos de uma forma fácil e rápida. Um problema similar ocorre com mouse e teclado, pois é impossível utilizar tanto o mouse quanto o teclado ao mesmo tempo com uma mão, visto que há uma distância física entre o mouse e o teclado para que o usuário possa mover o mouse para executar funções no computador, e o teclado possui muitos botões que ficam distantes uns dos outros, e também do mouse. Vendo uma gameplay, também contei quantas vezes o cara do One Hand Cam usou os botões durante uma partida e fiz um mapa de calor com base nisso. A partida de Overwatch analisada durou 10 minutos e 37 segundos, e ele jogou com o personagem Soldado 76. Síntese: aqui eu defini que o produto seria um controle de videogame compatível com o PC, projetado para uso com uma mão só, com botões próximos entre si e dimensões adequadas para acomodar componentes eletrônicos compatíveis com Arduino. Geração de alternativas. Daí eu comecei a desenhar ideias de controles para esse projeto e como a mão do usuário utilizaria eles. Eu escolhi a versão que parecia mais adequada e dei uma refinada. Essa alternativa tinha uma ótima estabilidade por causa do suporte para a mão, a qual eu faria de tecido. Esse suporte pode evitar que o controle caia da mão do usuário. Além disso, possui dois botões laterais que podem ser pressionados com os dedos anelar e mínimo, e o analógico inferior que pode ser utilizado em contato com a perna ou outra superfície, sendo movido para diferentes direções enquanto o jogador segura e move o controle. Isso permite que o usuário tenha opções de acionamentos mais distribuídas entre seus dedos, mão e perna. Em vez de usar apenas 3 dedos para acionar botões, pode usar os 5. Os botões posicionados mais à esquerda no controle são para configurar funções de usos menos frequentes. A carcaça é oca e também possui um furo para passagens de cabos e fios, dos componentes eletrônicos do interior do controle para o exterior que se conectam com a placa, e 2 furos para passagem da alça do suporte. Uma observação interessante é que se espelhar o modelo do controle e girar a placa, é possível fazer uma versão compatível com a mão esquerda. Depois eu fiz um modelo 3D digital e defini quais seriam os botões com base no controle de Xbox. Eu fiz esse modelo pelo SolidWorks e depois fiz imagens renderizadas dele para apresentar de um jeito mais bonito. Depois de todas essas etapas teóricas e digitais, eu tive que começar a produzir versões físicas dele para poder testar. Eu comecei por uma versão bem simples de argila para ter uma ideia de quais seriam boas medidas e dimensões para ele. O passo seguinte foi fazer o teste de Eric para avaliar a pega e a área de contato entre o produto e a palma da mão. Nesse teste, uma mulher com altura próxima à menor mulher e um homem com altura próxima ao maior homem seguram um objeto pintado com tinta fresca e depois usam a mão para carimbar numa folha. E depois fui para a etapa mais complicada para mim, o sistema eletrônico. Como eu sou designer e tive pouco contato com Arduino e programação, eu precisei de muita ajuda com essas etapas. E teve um problema, a placa de Arduino que eu tinha comprado não era capaz de ser reconhecida como um controle de videogame. Além disso, eu fiz um mockup. Eu imprimi em 3D os modelos digitais, mas a impressão mudou levemente as medidas das aberturas dos botões, o que foi o suficiente para praticamente nenhum deles se encaixar. Então o resultado ficou bem feio, mas eu não parei por aí. Desenvolvimento do produto. Eu continuei desenvolvendo o controle, troquei a placa de Arduino por uma SP32S3 e refinei o modelo do controle. Eu mudei os formatos dos botões e deixei todos padronizados em formato de círculo para serem compatíveis com aqueles botões que se compram na internet para kits tipo Arduino. Desenvolvi uma forma de encaixe para abrir e fechar o controle sem precisar de parafusos ou cola. E também modelei os encaixes dos botões no lado de dentro. Esses encaixes foram a parte mais chata de fazer. Como o interior do controle tinha uma área muito apertada, eu também tive que modelar alguns botões menores para alguns locais específicos. Depois, com a placa nova, um professor me ajudou com o código que foi programado em C++. Também me ajudou a montar um sistema mais elaborado e completo. Essa versão do sistema eletrônico foi montada numa protoboard para testar o reconhecimento da placa como controle de videogame no Windows. E deu certo, o sistema reconheceu os botões direitinho. Depois imprimi de novo em 3D o modelo do controle e fui encaixando o sistema eletrônico nele. Eu aprendi a soldar fios para poder fazer isso. Também fiz os desenhos técnicos das peças do controle, o que deu um trabalho absurdo de fazer. E finalmente o controle ficou fisicamente pronto, mas o projeto ainda não acabou por aí. Estava na hora de testar e validar. Validação.
Eu comecei conectando o controle no meu computador, a Steam reconheceu como um controle e eu joguei um pouco de Dead Cells. No outro dia eu chamei alguns amigos para me ajudarem a testar o controle. A ideia era a seguinte, eles só poderiam jogar com uma mão, primeiro usando o controle genérico e depois usando o controle do meu projeto. Nisso cada um jogou um jogo. Os jogos foram Tales of Iron, Doom Eternal e Elden Ring. Esse dia foi bem divertido porque essa minha amiga conseguiu derrotar aquele cavaleiro absurdamente difícil do início do jogo usando uma mão só. Levou algumas tentativas, mas ela conseguiu mogar o cara. Por fim, fui à Associação Fluminense de Reabilitação, onde me encontrei com a quarta usuária. Assim como os anteriores, ela também tem o costume de jogar jogos eletrônicos com frequência, mas havia sofrido um AVC no passado e teve um movimento de sua mão esquerda comprometido, e isso afetou a forma como ela passou a jogar. Durante a avaliação, ela jogou Injustice 2 e Terraria. Durante os testes, todos os usuários consideraram o controle adaptado mais confortável e ergonômico do que o controle padrão. Os nomes que eu vou citar agora são fictícios. Félix e José destacaram o desconforto do controle comum para o uso com uma mão, enquanto o controle do projeto permite um melhor desempenho e jogabilidade. No entanto, apontaram que o controle adaptado pode estar um pouco grande e cansativo de segurar. Terry elogiou o funcionamento intuitivo do analógico inferior e sugeriu o uso de giroscópio em versões futuras, o que seria uma ótima ideia. Rafaela elogiou a iniciativa e reforçou a importância de mais produtos acessíveis. Conclusão: foi uma experiência nova trabalhar nesse projeto, pois sempre gostei de videogames e produtos eletrônicos. E pude unir isso a outro tema que eu acho muito interessante, a tecnologia assistiva. E isso me levou a criar meu primeiro produto eletrônico. O objetivo do projeto era desenvolver um controle de videogame adequado para jogadores com deficiência que só podem utilizar uma mão, a direita, para que eles possam jogar confortavelmente e para que se sintam incluídos na comunidade gamer. No início do projeto eu tinha pouquíssima experiência com eletrônica, experiência essa que obtive em 2017 numa pequena oficina de eletrônica no ensino médio. E foi um desafio projetar um produto em que a parte eletrônica é tão importante, mas foi possível com a ajuda. E também pude entender melhor como os circuitos eletrônicos funcionam, além de aprender a soldar fios e peças eletrônicas pequenas. O produto atingiu os objetivos, demonstrando possuir dimensões convenientes e analógicos e botões bem posicionados para o uso com a mão direita, além de apresentar estabilidade e segurança graças à alça de tecido. Algumas modificações podem ser interessantes de se testar em possíveis versões futuras, como uma redução sutil no tamanho, adição de bateria e funcionamento por Bluetooth e a tecnologia do giroscópio para auxiliar na movimentação. Com mais investimento, seria possível criar versões ainda melhores de controles de videogames para deficientes. Espero que as empresas passem a investir mais nesses estudos e produções para inventar mais soluções criativas e criar aparelhos mais adequados para todo tipo de pessoa.